E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista, aqui quem fala é Mariano. Vamos comentar aí o jogo do Grêmio com o Santos hoje na Arena, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Realmente um resultado nem um pouco interessante pro tricolor, né? Então vamos lá, vamos começar a contar um pouco dessa história do que eu, na minha opinião, como torcedor, né? E um pouquinho do que um torcedor pode falar sobre futebol aí, tá? Mas assim, ó, o primeiro tempo realmente o Grêmio entrou muito mal, entrou semelhante a essas partidas ruins aí da Libertadores aí, jogadores distantes, displicentes, perdidos, pareciam muito tempo em campo. O Santos entrou focadinho, jogando futebol, aquele jogador, como é que é? Soledo, aquele, e o Meneghel, aí, o filho da Xuxa, aí, jogando. O São Paulo parece ter estudado o time do Grêmio, pois apesar de ser um time que joga pra frente, sem a bola estava a grande surpresa, que era a recomposição de Sacha, esse o baixinho aí, Soledo, aí, que vinham recompor e marcar o tripé de saída de bola do Grêmio, o tripé de articulação do Grêmio, o Jean-Pierre sendo marcado por esses dois jogadores, né? Jean-Pierre ainda abaixo do que é o Luan bem, hoje ainda esteve abaixo dele mesmo, na minha opinião, apesar de tentar cumprir o que Renato pede, além de articulação no meio e achar jogadores, participação na frente, chutando de fora da área, tentando entrar na área. Jean-Pierre chutou muito, chutou bem, mas esteve ainda um pouco abaixo. Everton, na minha opinião, o melhor jogador do Brasil na atualidade, então sempre o perigo, um golaço faz inclusive no segundo tempo, né? Que jogador, que velocidade, que jogador. E o Alisson hoje muito pouco criativo, marcado, comum, como eu digo, apesar de ser um bom jogador, tudo, não chega a ser, mas é um Fernandinho, cara, um cara que... Obrigado, Fernandinho, por tudo aí, mas é um jogador comum que está no grupo e participa, tem vontade, joga bem, muito bom jogador, capaz de bons lances, mas esteve hoje muito abaixo, muito marcado, e o Grêmio demorou, né, para se orientar em campo. Toma o primeiro gol, né, um belo chute do Meneghel aí, da menina, era para ser Paquita e virou jogador, não sei, entendeu? Mas foi um baita gol, tirou o goleiro da jogada, né? O Jeromel chegando um pouco atrasado ali, e o Grêmio começa a tentar botar a bola no chão a partir dos 28 por aí, começa a jogar. O Jean-Pierre parece que fica mais folgado, Everton vem buscar mais jogo, Cortez bem, o Grêmio parece que vai emplacar, parece que vai empatar o jogo num descuido, numa bobeira, inclusive aí eu falo soberba e achar que é só ir tocando e que vai ganhar, do Alisson, que segurar o cara vinha entrando, atropelou com ele, pá, e a jogada do gol do Santos, né? Então o Grêmio no primeiro tempo demorou a acordar, a jogar seu futebol. O Santos não é bobo, tem qualidade, né? Principalmente o primeiro nó de marcação que deu a gente vê que o São Paulo estudou o time do Grêmio, marcou seus jogadores, principalmente com jogadores de ataque. Um time que ia à frente, mas enquanto deu, sem cansar, óbvio, conseguia recompor bem, até que recuou nos 30 e tantos do segundo tempo. O Grêmio marca o gol com o impedimento do Cortez cruzando a bola, acertando o cruzamento, e André fazendo o gol. Estava impedido. Esses impedimentos que eu digo moderno, impedimentos de tira-teima aí, um dedo do pé, um nariz, uma cabeça, uma orelha, né, um fio de cabelo, está impedido. Mas tudo bem, é a regra, é isso aí. No fio de cabelo aí o Cortez estava impedido aí, o juiz um pouco invertedorzinho de falta aí, sem vergonha, né, e terminamos o primeiro tempo perdendo de 2-0 e infelizmente não conseguimos empatar. No segundo tempo o Grêmio volta melhor. O Santos foi um jogo atípico, o que eu tenho para dizer, foi realmente um jogo atípico, onde o Grêmio teve a oportunidade no mínimo de empatar, e muito mérito também do goleiro da defesa do Santos. Esse Vanderlei salvou o Santos. Destaque da partida, na minha opinião, os destaques da partida, esse goleiro do Santos, aquele baixinho que jogou aí, Sotelo, esse gurizão aí, e o Tardelli.
que aí sim, o Renato bota o time para cima, vou dizer assim, numa jogada tática com menos classe do São Paulo, vamos dizer, no primeiro tempo, né? Toca o time para cima, tira o Jean-Pierre, põe o Luan, que participou melhor, mas não pode errar um gol, que nem ele errou na partida, ele não pode, assim como o Viseu, que entrou no lugar do Cortez, mostra que sabe jogar na frente, talvez era fora da rede, também não pode errar aquele gol. Esse do Luan, ele estava impedido, mas não pode errar uma bola daquelas, velho. Então assim, tamanha a pressão que o Grêmio fez no segundo tempo, e Tardelli, dos que entraram, mostra realmente o que ele pode fazer em campo. Volto a dizer, quem não viu o jogo, cresce os olhos do torcedor, o que a gente viu Tardelli jogar, pegando o ritmo de jogo, entrando bem, querendo jogar, o que a gente viu Tardelli jogar no segundo tempo. Ele dá uma bola uma hora na esquerda, ali, eu não lembro para quem, o cara vem marcar ele na esquerda de ataque, o cara sai da grande área e vem marcar ele, e ele dá um chuá, um três dedos assim por cima do cara, e alguém vem entrando por trás dele no corredor e pega aquela bola ali. Então assim, incrível o que Tardelli pode. Gostei muito do Tardelli no segundo tempo, né? Gostei do Luan, mas ainda apático, mas deu uma movimentação melhor, né? E o Grêmio foi total sufoco ao Santos, correndo riscos no contra-ataque, né? A recomposição do Grêmio é lenta, né? Gostei da maneira que o Grêmio jogou, mas infelizmente foi um jogo assim estranho, no sentido de que o Grêmio não conseguiu fazer os gols. Tocou-lhe fogo no setor defensivo do Santos e não conseguiu fazer os gols, ora parando na defesa, ora no grande goleiro Vanderlei, que hoje fez uma grande partida, né? E o gol sai numa jogada onde o Luan está do lado direito, dentro da área, uma jogada linda, que velocidade, que craque esse rapaz. Na minha opinião, o melhor jogador do Brasil no momento, Everton Cebolinha, é sempre um perigo. O que eu gostei também foi de Tardelli e Everton conseguindo inverter aquilo que o Renato pede entre Everton e Alisson, muito melhor que Alisson e Everton, né? Numa naturalidade tranquila nos dois lados do campo, muito, assim o que eu digo, uma derrota, um resultado negativo para quem diz brigar pelo brasileiro. Nunca vi a direção do Grêmio falar assim com tanta constância ou com tanta firmeza, assim uma luz de que vai jogar no Brasileirão, né? Realmente um resultado negativo, mas é apenas o início, e na minha opinião o que você tira de proveito é que o Grêmio jogou, deu azar, os problemas do primeiro tempo realmente, no segundo tempo a gente viu o Grêmio em campo e Tardelli, que na minha opinião aí, olha, vamos botar o homem no lugar do Alisson aí. É isso aí, pode crer, dale Grêmio!